Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai mo tem dito, assim eu falo. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com a qual se havia cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas a mim? A mim não. Respondeu-lhe Jesus: Pedro, o que eu faço, tu não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois, no entanto. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça, porque eu quero me envolver de todo contigo. Porém Jesus lhe declarou: Pedro, quem já tomou banho, não necessita de lavar senão os pés quando vem da rua pisando no chão com a sandália, nos caminhos empoeirados. Quanto ao mais, já está todo limpo, já se banhou. Ora, vós já estáis limpos, mas não todos. E eu não digo que o que limpa seja o lavar os pés com água, mas é uma outra limpeza. Mas nem todos estáis limpos, todavia. Pois Jesus sabia quem era o traidor e estava ali. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos, todavia. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, vestiu-se com elas, pois tinha estado despido, voltando à mesa, e então perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Ora, vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, despido, cuidei do que é sujo em vós outros, também vós deveis cuidar
dos pés uns dos outros, das poeiras uns dos outros, lavando com amor. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também uns aos outros. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor. O empregado não é maior do que aquele que o contrata, que o paga, nem o enviado, o mensageiro, é maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles a quem escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura que eu falo. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar, como diz o Salmo 41:9. Desde já vos digo, sim, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, aquele a quem eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Todo aquele que recebe aquele a quem eu genuína e verdadeiramente enviar, não me refiro àqueles que se auto-enviam, mas daqueles que são mensageiros verdadeiros da palavra, aquele que o recebe, porque foi enviado por mim e diz as minhas palavras, a mim me recebe. E todo aquele que a mim me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Certamente é uma autorreferência discreta de João, o autor do Evangelho, a si mesmo, que era um dos mais jovens e que tinha esta liberdade aconchegante. E esse fez sinal, e a esse Pedro fez sinal dizendo: pergunta a quem ele se refere, de quem que ele está falando. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é essa pessoa que te trairá? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, com vinho. Tomou então Jesus um pedaço de pão e, tendo-o molhado no vinho, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após Judas tomar o bocado e comer, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, Judas? Faze-o já, depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim Jesus dissera isto a Judas. Pois como Judas era quem trazia a bolsa da tesouraria daquele grupo, para a manutenção deles e para o socorro dos pobres, eles pensaram que Jesus dissera a Judas: compra o que precisamos para a festa, ou então que lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido esse bocado de pão com o vinho,
e comido, saiu logo, e era noite, escura. Quando ele saiu, disse Jesus aos discípulos que com ele estavam, no cenáculo, no lugar onde se reuniam: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, no entanto. E o que eu disse aos judeus há não tanto tempo atrás, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Esse é o mandamento que eu vos deixo, que vos ameis uns aos outros. Este é o meu ensino. Assim como eu vos amei, do mesmo modo como vocês me veem sendo, amando, praticando, cuidando, vivendo. É com esse amor que eu recomendo, tendo-me como exemplo, como manifestação, como paradigma absoluto do que seja amar o outro. É assim que eu ordeno que vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos, que sois meus discípulos, porque verão a encarnação do meu ensino e do meu modo de amar praticado em vocês. Isso só acontecerá se tiverdes amor uns aos outros, como eu vos tenho amado. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, desculpe, mas para onde tu vais, que nós não podemos ir contigo? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me podes seguir agora. Agora, não. Mais tarde, porém, tu me seguirás para onde eu estou indo já. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te já agora? Por ti darei a própria vida, se o preço para te seguir para onde tu vais agora for este. Respondeu Jesus: Pedro, darás a vida por mim? Darás a vida por mim? Pedro, ouve bem o que disseste. Darás a vida por mim? Em verdade, te digo que jamais cantará o galo antes que tu me negues 3 vezes.